Começando o Antimatéria, o programa que vai ajudar você a explorar as dimensões da cultura pop. E hoje eu fui desafiado pelos meus ilustres amigos a trazer 10 figuras de Tokusatsu, heróis e vilões, e eu terei 2 minutos para defender cada um deles. Cada um deles eu pesquei aqui uma virtude, uma coisa especial que eles fizeram, vou defender e vocês vão falar se vocês acharam legal ou não. Gosto disso, Haterman. Tô apoiando a sua lista, apesar de que vou criticar muito. Eu vou ser você aí de casa, só que do lado dele, hoje, criticando. Então vocês terão Jefferson Caio e Cleiton Ferreira representando você em casa e julgando a minha escolha. Muito bom. Beleza? É o que Então, a gente gosta de fazer nesse programa. Vamos começar. Em nono lugar, tô falando besteira, não? Tá falando não muito tem, besteira. Já falei besteira, não tem nono lugar nenhum. Já pode jogar Vamos lá. aí, né? Vou começar aqui com Heróis. heróis, tá? Esses 5 primeiros são heróis. Eu não sei, eu chutei. Esse primeiro é um herói que eu separei ele porque ele tem o peso de um legado. Ele é o Gavan Type D, o personagem Geiki Jumonji, que acaba herdando a herança do Gavan original, do Kenji Oba, né? Do Hetsu Ichouji, né? Que era o Gavan original, que, né? Por causa da questão do tempo, acaba, né, sendo substituído para esse novo policial do espaço, né, que é o Geiki Jumonji, que acaba virando o Gavan Type D. Ele inicialmente não tem um começo muito bom, tá? O filme solo dele tem um filme solo que apresenta ele. Ele faz uma primeira aparição em Go Busters, né, num episódio duplo ali, mas depois ele tem o seu filme próprio. O filme próprio dele abre uma trilogia nova, né, dos detetives especiais, não foi bem aceito, mas depois ele acaba se redimindo no Space Squad, né, quando ele começa a assumir a liderança e virando um personagem. Ele apareceu em um montão de filmes também. Esse é o que faz o ator que é o nosso brother. O Yumi Shigaki. Yumi Shiga, eu gosto desse personagem. Eu gosto desse filme também, que você tá falando aí. Eu não gosto muito do filme. Eu não gosto muito do personagem, mas eu gosto do Yuma, que é gente boa pra caramba, então Mas ok. esse não é o que ele tem as lutas mais legais com o Muay Thai lá, ou eu Não, tô falando Charivan. besteira? Não, esse é o Charivan. Esse é o O Charivan. Charivan é maravilhoso esse filme. Não, É o maravilhoso. primeiro filme do Quero primeiro filme do retificar a Gavan, minha... o primeiro filme do Gavan acaba não sendo muito legal, mas enfim. O próximo é o Cavaleiro da Armadura Dourada. Saidima Koga, o protagonista de Garo, 26 episódios. Primeiro Garo? O primeiro Garo, né? Koga Saidima, que é um caçador de horror, né? Horror são criaturas que tomam parte, acabam assumindo o corpo dos humanos por causa das emoções ruins dele, e o Koga é esse caçador que vem do Makai, né, com essa armadura dourada para enfrentar. Por que eu separei o Koga? Porque ele é um personagem que vem de traumas, né? O pai dele foi morto por um horror quando ele assume a armadura de Garo, e ele tem uma parte na história dele ali, de desenvolvimento, principalmente nessa primeira série, onde ele tem uma personagem que ele tem que defender, que é uma personagem que ele tem um interesse amoroso nela, e ela tá se transformando num horror. E aí, basicamente, ele tem o dilema de matar a pessoa que ele ama ou tentar salvar ela. E aí a construção do personagem é toda baseada em cima disso. O personagem evolui muito bem ao longo, né, da série. Eu não vou dar spoiler dos acontecimentos, até porque a ideia é só defender quem ele é e toda a responsabilidade que ele tem de caçar, basicamente, humanos que foram dominados pelo horror, e todo esse peso da responsabilidade que ele tem nos ombros dele, e é por isso que eu acabei separando ele para essa lista. Garo, eu não cheguei a ver, eu fiquei devendo para algumas pessoas aí ter assistido uma certa série, mas quando eu vi esse primeiro, eu fui muito afastado rapidamente por causa Da CG. Não, do Anel. Ah, do Anel. O Zaruba? O Anel, o Zaruba é dublado pelo Hironobu Kagayama, inclusive, que canta a abertura. Pô, maravilhoso, a de melhor coisa da série, o Anel. Mas pô, mó drama, cara, mó história séria. Aí sério. o Anel vem, eu falei, mano, O Anel fala. O Anel fala. é só. E A você, o que você acha? A personagem que ele O que você tem acha que seguir é dessa Kaoru escolha? Mitsuki, que ele salva, que ele tem que salvar. Tá.
Eu tenho sentimentos mistos por Garo, porque eu acho que a série é muito inconstante, a série como um todo. A primeira é muito boa, por N motivos, principalmente por causa da trama, e o personagem realmente é muito bom, mas a série Garo como si, ela é muito inconstante. Tem séries muito boas, tem séries muito ruins. Tem até anime, né? Então, até os animes. Tem anime muito bom e tem anime muito ruim também. Uhum. Então, o primeiro anime é muito bom, o segundo já não é muito legal, o Vanish Line é legal pra caramba, né? Então, até agora eu Até agora, acertei ok. nos dois. agora Acertou ok. nos dois. Então vamos a gente lá. não tem nenhuma crítica porque não é Marvel. O próximo eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, porque é o maior líder, o maior head de Super Sentai, que é o Change Dragon. Ah, não gostei. Eu ia falar o Red Flash. Red Flash. Eu ia falar o Gogo Red. O Red Flash eu Tsurugi acho bom. Hiryu, né, o ator Haruki Hamada, que pra mim, assim, foi o head escolhido pelo Sargento Ibuki naquele primeiro episódio. Não. Aquele primeiro episódio Escolhido não, ele foi metralhado e obrigado. Veste o bagulho. Mete o negócio aí, tanto é que ele fala, tô cheio desse negócio, tchau, Ibuki. Não, ele foi escolhido falou isso ou não pela falou? força terrena. Esse foi porque não falou. Changeman. Não, Não, bom. ele tá assim, mas ele acaba. Mas eu poderia citar pelo menos 5 episódios aqui do Tsurugi, que é Bola Dragão. Bola Dragão, eu A lembro. Bola desse Dragão episódio. Salva a Terra, que é um episódio maravilhoso. O episódio O Metaleiro Espacial, que ele rouba a câmera do Hara Ross, do Gata. Você está complicando o Lucas. E aí, não tem problema, já separei todos os episódios para ele numa pasta e já nomeei, não compliquei. Aqui é solução, meu amigo. E ele manda uma mensagem pro universo, que é uma das mensagens mais bonitas de Tokusatsu, mostrando a criancinha. Ele falando, olha, esse é um bebê terrestre. A gente Mentira, quer eu não lutar. lembro desse episódio. Esse episódio é maravilhoso. Ainda o episódio do Monstro Genium, que ele finge a própria morte, porque o monstro ele prevê os movimentos do Changeman, então ele é obrigado a fingir que morreu e aparecer como um personagem aleatório. O Tsurugi é um líder incrível. Tem um lance dele que eu gosto muito, que é mais da nossa versão, a versão que veio pro Brasil, que é o dublador dele. É o dublador brabo, dele, mano. ele fala E gritando. mudou, né? Mudou. Então, Ele a versão fala dando braba um gritão, é... assim. Vamos, Change! Sabe, tipo, calma, cara, fica calmo, velho. É só o monstro do dia, Tinha que cara. mandar, a galera é muito indisciplinada. Não, do ele é Change. brabo, velho. Não, ele tinha que ser bravo, porque o pessoal eu- do Change era indisciplinado. ó. Era assim. E Mas tinha Tsurugi, medo de, ó. e tinha medo de tomar injeção, mano. Tipo. Até Cara, então... o melhor capítulo de Change é o capítulo do Ozora chegando. Nossa, que milanesa enorme, com um bifão assim, ó. Changeman é maravilhoso. E a Carne, dublagem- carne é difícil de achar no Japão. E a dublagem ajuda bastante. O próximo é o homem que protege os sonhos. Tô com medo. É o Decado. Não é. Kamen Rider faz. Ah. Inui Takumi. Esse cara, ele é um personagem que ele não tem sonhos. Ele se transforma no Kamen Rider por causa de uma coincidência dele estar no lugar certo na hora certa. Depois o roteirista mostra que não é O bem que isso. fazem a gente acreditar. É o que eu ia falar, né? Né? Esse eu vi, Mas, então eu posso argumentar. Enfim, mas o Takumi é um personagem que ele não tem sonhos, então ele começa os 6, 7 primeiros episódios da série basicamente só lá, vestindo o cinto de Kamen Rider quando aparece um Orfenoch, lutando contra um monstro e tal. Mas ok. Só que quando a Mari, que é a personagem, né, a personagem feminina, o interesse dele ali na série, começa a mostrar pra ele qual o sonho dela, que é trabalhar como cabeleireira e Cabeleireira. tal. Ele começa a perseguir ela, a perseguir o sonho dela. E quando os Orfenocs começam a atacar ela, ele decide que... inclusive, é uma das falas dele no episódio, ele fala, cara, eu não tenho nenhum sonho, então eu vou proteger o sonho das pessoas. Esse episódio, inclusive, é maravilhoso, que é o episódio que ele decide, porque tem um Orfenoc, ela acaba de sair de uma entrevista de trabalho, e ela tá indo assim, e aí tá um Orfenoc seguindo ela, aí tipo, quando ela passa assim, ele sai de trás da árvore já com o cinto E ela nem sabe, né? ela nem Eu lembro desse sabe, episódio. E ele fala, cara, tipo, eu tô aqui pra proteger o sonho dela e... Stalker. Não é, são amigos. não tem Eu, nada de ó, o stalker. Faz, eu gosto muito do Faz, eu gosto muito Takumi. do herói Faz, mas eu prefiro os Orfenocs, o trio de Orfenocs, do que o Takumi. Cara, aquele Ele trio só é não tem absurdo. sonhos porque ele não fez o Enem ainda. Ele é tipo um típico adolescente. Ele não sabe o que ele vai fazer. fazer. Ele não sabe o que Ele vai só fazer é da vida necoditar. ainda. Necoditar é aquele cara que tem aversão a coisa quente. Exato. Inclusive, tem um filme chamado Paradise Lost, que o Takumi tem falas muito épicas, inclusive, tipo, ele é tratado meio como um salvador, e quando tem um drama rolando, que tá tudo
ferrado, ele vira pra Mari e fala assim, qual que é a frase, Mari, que eu tenho que usar? E a frase é, decepe a escuridão e traga a luz de volta ao mundo. Cara, é muito poético, cara. É muito bom. Vamos pro final. Esse não era o... Cara, você devia ter colocado isso em primeiro. Não. Pelo não. tanto- Coisa que Não. vem depois disso aí... Como é que você vai falar que o bagulho é melhor depois disso? Agora- É que eu sou agora eu vou poesia, criticar. porque o próximo ele é herói, mestre E mago. e pai. Ultra Seven, gente. Ultra Ah, Seven é o- não, eu sabia! Ultra Mas nenhum Seven, Não, Ultra não, Seven é não, o não. cara. Cadê os Ultraman do Haterman? chato. Ultra Seven. Aquele cabelinho dele... Ultra Seven é aquele que, assim, tem uma trajetória, né? Estreou no Japão em 67, 49 episódios, foi exibido aqui no Brasil na década de 60, formou uma geração inteira aqui no Brasil de fãs de Tokusatsu, mas brincadeiras à parte, é um herói que tem uma longevidade dentro de Tokusatsu muito grande, porque o Seven, ele teve a série própria, né? Depois ele retorna num episódio extremamente emblemático que chama Quando Brilha a Estrela de Ultra, para ajudar a liberar o Ultraman Jack, que tinha perdido para os poderosos do espaço. Ele, o primeiro Ultraman, volta, né? Depois, ele vai para Ultraman Léo, derrotado no primeiro episódio, toma um pau no primeiro episódio do Ultraman Léo, quebra o Ultra-Olho, ele fica andando manco durante a série, e aí ele é um dos pilares da reformulação de Ultraman ali, quando o Koichi Sakamoto, em 2009, cria o Ultraman Zero. E aí, como pai, ele mostra a responsabilidade de verdade quando ele bane o próprio filho de M78, porque o Zero, ele começa a ter um vislumbre de poder e ele tenta roubar a Plasma Spark, que é o principal, é o coração, né, do planeta Ultra ali, o que cuida da luz, e aí o Seven bane ele do planeta, manda ele para um planeta próximo a um planeta prisão para ser treinado pelo... E aí, posteriormente, o Ultraman King e o Ultraman Léo passam a treinar ele. Então, o Seven, ele tem uma jornada, né, acho que das mais completas de personagem de Tokusatsu, e não tem como eu não colocar ele em primeiro lugar. Não, pode tirar a capa dele. Tomou um A pau. capa Eu dele, ia pode perguntar tirar. de quem ele era pai, mas aí ele falou, do Zero. Não, pode tirar a capa. Apanhou no começo do Ultraman Léo? Mas ele apanhou Quando lá e ficou depois manco ele lá, foi... depois? Depois ele foi promovido. Ah, então tá bom. Não. Então, a gente vai pro comercial, depois tem Future Boy Conan e a gente volta pra falar de vilões de Tokusatsu com mais antimatéria pra vocês. Voltamos com antimatéria aí, ó. A gente já falou de heróis de Tokusatsu. Deixa lá os comentários pra gente usando a hashtag antimatéria na cultura. A gente quer saber se você curtiu a lista. E agora a gente vai falar de vilões. E eu terminei com Ultraman e vou começar com Ultraman. Ultraman vilão? Ultraman vilão. Como assim? A já não gostei. escuridão que destrói a luz. Ultraman Belial. Tô triste com você, Haterman, porque você falou do Belial e não falou do vilão que eu gosto. Zeton. O Zeton, exatamente. Tô tentando lembrar o nome dele É, o aqui. Zeton é legal, mas não. Ô, O Haterman. Zetão não tá nessa lista aí? O Zeton é professor, Nossa, cara. pode tirar a carteirinha de fã do Não, Ultraman dele. Pô, não. por favor, pessoal de gosta do Tokusatsu. Qual que você Coloca falou? aí. Belial. O Belial é dos Belial. novos, não. É Belial. aquele lá que virou até espadinha, tem espadinha Belial lá, lembra? Não. O quê? Não lembra? O quê? Ele foi assim, teve alguns Ultramans malvados ao longo da história, né? Mas a maioria eram clones. Esse foi o primeiro Ultraman que passou do lado da luz pro lado das trevas mesmo e acabou virando assim como você tem Shadow Moon, você tem uma Garen, né? Que Aham. ele é o oposto à luz do Ultraman. Ele é literalmente a escuridão. Cara, tipo, eu não posso falar muito do Ultraman porque eu não conheço. Eu conheço o Zeton. Aí eu falo, não é o Zeton. Eu falei, eu tô ferrado. Aí, Ele tá é vendo? o Da velha principal guarda. vilão do Ultraman Zero. Tá, ele é assim, Ok. do Ultraman Zero. Que é o da Ele- capa, que é o filho do outro cara. É, que não tem mais capa, que a gente concordou que ele perdeu a capa. Peço desculpa, fãs de Tokusatsu. Ele ficou muitos anos preso, né? Quando ele tentou. Ele também tentou roubar o Plasma Spark, só que não tinha Ultra Seven como pai, e aí acabou sendo preso. Ficou preso um tempão. Isso. Sabe o que é isso? É que o cara, quando tem o pai que É dono da do coisa negócio, toda, é entendeu? importante,
Aí o cara passa um pano, né? Ele, na verdade, coitado. Pra mim ele é o verdadeiro herói. Pode dessa colocar história. na lista de herói. O Belial. Gostei do O Belial. Belial é um bom vilão. Gostei do Belial. Não, é um bom injustiçado. Não já nem tá nessa lista. Tá sendo Não, injustiçado de ele- estar nessa lista aí. Vai, Ele Haterman. é as trevas. As trevas. É o que querem que a gente pense. Próximo. O próximo é o escolhido do mal. O eu- vilão, mais vilão de Kamen Rider de todos, Shadow Moon. Você acha Porque ele o ele tá em mais quarto? vilão de... No meu ranking ele tá. Ah, você tá me zoando. Shadow Moon, conhecido aqui, bastante conhecido pela galera que assistiu Black Kamen Rider aqui no Brasil, estiloso, Nobuhiko Watsuki, né, o vilão ali, Atsuki, Nobuhiko Watsuki, Atsuki é outro. Né? Atsuki Você é vai um me, autor, vai me é um corrigir autor. que é outro, Nobuhiko Watsuki, que tem uma das entradas mais icônicas de Tokusatsu, andando com aquele tic-clic. O Shadow Moon, Nobuhiko não, porque o Nobuhiko aparece por 5 Isso segundos. realmente parece- é impactante mesmo e icônico, mas por que você falou do Faz primeiro? Por que você não colocou o Kaisa aí? No... Não. Ele é Mas o Kaiser- maior vilão. Kaiser é anti-herói, mano. Kaiser não é nem Não, vilão. anti-herói. Que heroísmo ele fez na série, Ah, mano? ele salvou uma meia dúzia de pessoas na série. Ele matou Sem querer. gente, mas ele salvou, Salvou sem também. querer. Mas Mas o salvou. Shadow Moon, vamos lá, né? O Shadow Moon, ele é, acho que o único Rider malvadão que Malvado. aparece lá na Sim. Showa, né? Sim. Só tem ele? outro. Só. Não tem outro malvadão. Rider é só ele. Aí depois, né, na Reiwa... Eles enfim, ganham aí essa você questão tem da monte- rivalidade, né? Tem 1 milhão, né? Tem Na areia você tem os Rider malvadão, mas não são vilões, Não. assim, né? Você tem os caras, como você falou, são anti-heróis. São caras que... Sim. Assim, mas o cara que é vilão é do Império do Mal lá, apareceu pra, sabe? Pra ser antítese do herói ali, só É, o ele, Shadow cara. Moon. Tanto é que ele é usado até hoje em filmes especiais. em especiais como vilão. Inclusive buffam e desbuffam ele quando querem, né? Bonito ele é. Inclusive, ele enfrentou o Jay, né, o Kamen Rider Jay, ficando gigante. Ah, isso aí foi paia. Foi um especial e tal. Nossa, isso Mas aí- sempre que eles precisam de um. O Kamen Rider J já é meio paia, né? Mas aí, sempre que eles precisam, né, de um vilão, eles dão um jeito de colocar o Shadow Moon de volta no Mas rolê. eu tô surpreso com essa sua lista, porque você não colocou ele em primeiro. Eu Agora também. eu tô curioso. Não. Porque eu não sei quem é o primeiro. Não, pô, ele falou que o vilão de Kamen Rider dele, que ele mais gosta, é o Shadow Moon, tá aí. Não Aí tem ele- mais Kamen Não Rider. tem mais Kamen Rider na lista. Então, tipo, pode tirar a carteirinha de Kamen Rider também. Depois de Não, Kamen calma, Rider. vamos ver. Não, que é isso. Fala, Kamen Ritter. Rider Black é o que ele mais gosta. E aí, tipo, ele vai Não é entrar o que faz eu mais isso. gosto. É sim. Não é o que eu mais gosto. Pegadinha do malandro. Não é não. Faz. Não é Agora, Faz. vamos falar de O Desejo de uma Mulher Leal, Forte Patrine. e Bonita, Shima. a Rainha Rames. Aff. E a Shima, cara? A Shima não é vilã, velho. A Shima é vilã. A Shima é Até o vilã. penúltimo Você assistiu- capítulo. Você assistiu Changeman? Até o penúltimo. capítulo é vilã. Ô, Haterman, Não, a Shima não até é o vilã. penúltimo Estranha, mas é capítulo ela é Não Até o vilã. penúltimo não. A Rames seria até o penúltimo. é? Tomou testo, tomou GH lá pra jogar foto? Foi. A voz dela é assim. Mas, meu amigo. Não. A Rames. A Rames tem um episódio clássico, né, do navio pirata. Vocês se lembram do episódio Não. do navio pirata? Só lembro do trio monstro da rainha Rames. É, então. O dragão. Aí, Não, esse é o Yangera. e aí depois, quando ela, né, se banha na aura energética da Nana, Da ela Nana. vira a Rainha Rames, e aí sim, episódios épicos com drama, assim, num nível Pra master. querer Inclusive, entregar o sangue, ela não deixa. esse porque aí episódio faz é as barreiras. maravilhoso. Que o Tsurugi tenta salvar o sangue, com o Sagu pisando nele, lembra? É. Ele em cima tem uma maleta com sangue que ele precisa levar pra doar pra uma menina que sofreu um acidente quando ela coloca as paredes invisíveis, né? Um episódio que tem as paredes invisíveis, um carro bate, a menina sofre um acidente e ele precisa levar ela uma transfusão de sangue, né? A ambulância que tá levando a transfusão de sangue pro hospital bate e ele precisa levar. E aí o trio monstro da Rames, cara, caça ele apanha muito. O EP é legal mesmo. Agora que você falou, eu lembrei. Você não acha que o Sr. Bazu foi meio burro em destruir todo mundo do planeta dessa menina? Se todo mundo do planeta dessa menina, quando chegar na maioridade, solta essa aura e deixa todo mundo super poderoso, não era mais fácil ele só, tipo, manter o Acho que planeta ele não sabia, né? e né? chegar no meio lá e, por favor. E a Rames era uma mulher que simplesmente queria recuperar, né, a estrela dela e ela acaba usando todos os Do jeito recursos que errado. ela tem. Inclusive, ela se junta com o G-Luke pra tentar derrotar o Bazu em determinado momento. Depois, Um ato de quê? Heroísmo. aí depois ela... Ela que não, ela que não
não era a verdadeira vilã. Ela também Desculpa, era... Haterman. Mas desculpa. depois ela vira vilãzona, sacaneia o G-Luke, rouba a aura energética, Vira faz todo super. aquele... Mas o G-Luke depois sacaneia ela porque a verdadeira aura energética transforma ele em Super G-Luke. E o G-Luke transforma ela no monstro, depois Então. pra lutar contra os Changeman. Aí, ó, ela é a vítima, não é a vilã. Eu também Agora você acho. tá tentando mudar o prisma da coisa, mas não. Igual Não, eu acho que ela foi usada... Vilãzona. Vilãzona. Ok, essa Agora- foi a terceira. É isso. Nossa, acima Pódio. do Shadow Moon. Acima do Shadow Moon, cara, que não, absurdo. agora Tô que eu bem. quero ver. Quem é esse Haterman que tá nessa mesa? É, sei Hein? lá. Agora eu vou falar pra vocês que o nosso objetivo é a conquista Não. Todos os personagens. Quem que é? É o do Dr. Gore. Ah, rapaz. Ah, não, você tá falando que tá... Não. Rapaz. Pelo meme, eu concordo. Vocês Eu só concordo porque- assistiram o Spectraman Não. na TVS, no SBT, vocês vão se lembrar do símio Que fazia, o que fazia as paradas. que foi Que a boca não banido, mexia, né? que foi banido do planeta dele porque ele tentou roubar a tecnologia para criar armas de ponta e aí vagando pelo universo ele acha a Terra e quer transformar a Terra no seu jardim, na sua casa nova. Eu não sabia do plot. É. E que junto ele escapa graças ao capanga dele, o Caras, ele ia ser executado no planeta dele. Ele escapa graças ao Caras e eles vêm pra Terra. Muito e aí bom. eles se revoltam com a Terra, porque a Terra tá sendo poluída pelos humanos. Eles resolvem que precisam erradicar os humanos. Então eles são heróis. São heróis. São, claro. Eles vão matar todo mundo Vocês pra são levar salvar- heróis. e Vocês salvar o estão vivos a sua planeta. cura, velho. Porque ele quer salvar o planeta Terra. É o Stallone diz isso. E aí o Dr. Gore acaba usando de todos os seus artifícios Pra pra tentar salvar o planeta. derrotar, inclusive usando monstro barata, monstro rato de duas cabeças Louco. e todo tipo Eu de não lembro outros disso. monstros terríveis. Inclusive um vampiro tem um episódio muito bom Por que desceu um barulho aí? Por que você tá virando barulho? Por que você tá virando barulho no meio do programa? grande Gilberto Baroli. A É o Gilberto Baroli no meio do programa, mano. referência de Tokusatsu, mano. Meu amigo, o dublador Gilberto do Baroli. dublador do Dr. Gore é o dublador do seu barriga. Do seu barriga não, do seu madruga. Seu Madruga. Do seu madruga. Do seu Ai, Madruga. Aí Meu tem Deus. o meme lá. Meu objetivo é a conquista. Aí Ok, ele morre, não, pá. a sua lista tá... Mano, a lista de vilão me surpreendeu, na Tá moral. estranho. Se tiver Madogarbo aí em primeiro lugar, eu vou achar bem estranho. Cleiton levanta e vai embora, né? embora, Eu vou, tô eu vou falando, dar já um você, gole, diretor, eu vou dar aqui, ó, um gole em diretor do água programa. pra criar um pouco de Dependendo suspense. do que for, eu vou levantar e vou embora. Faz o recap. Em quinto É. lugar, quem que foi? Quinto lugar, a gente teve o Não lembro. Não. Dos vilões, dos vilões. Belial. Belial. Shadow Quarto Moon. lugar, Shadow Moon. Rainha Rames. Rainha Rames, Dr. Gore. E agora? E agora, Só nos vilões, tá? Porque os heróis a gente deixa passar. a frase é: apenas derrota, humilhação e morte esperam todos vocês. Tô louco. Não tenho a menor ideia. Qualquer vilão, Qualquer de vilão. RPG. Qualquer vilão de RPG falaria isso. Esse aqui não é conhecido Sephiroth. no Brasil. Ele se chama Black Beach. não, para. Hater Black man. Não devia nem Beach entrar nessa lista. É esse Black o maior vilão de uma série chamada Juco B-Fighter, Ah, que aqui no Brasil, Beetleborgs. infelizmente, foi exibido como Beetleborgs. Ah, você vai falar que o vilão do Beetleborgs é o maior vilão Não, da- o Brasil, vilão do B-Fighter que é o Beetleborgs. o maior vilão, pra mim, um dos maiores vilões Ok. de Tokusatsu. Ok. Por quê? O Black Beach, ele... Cara, ele é um cara... por quê? Primeiro, Por quê ele é assim, um tipo, clone... Não, eu tô Primeiro, ele é um frustrado clone... agora. Ele é um... o Império... Cleiton agora ligou a pilha, mano. Mas Black Beach, mano, no lugar do Shadow Moon. Na ali, verdade, ó, o Black Shadow Beach Moon no só lugar é de todo visualmente mundo. legal. E o Malvado, Buba? Cadê o Buba? Cadê o Buba? Não, o Buba não é vilão. Ah, pronto! Pronto! O Buba é um Até pirata, até o maluco lá com pirata chicote, espacial. Lá, com Kyra. lá era melhor. Bom, mas Kyra. vamos lá. O Cal- vilão da série B-Fighter, que chama Gaon, que é o líder do Império Jamal, ele resolve que ele precisa ter um grande, um inseto também para combater os B-Fighter, que são insetos ali na verdade. Ele clona o Black Beach e coloca... O Blue Beach. Ele clona o Blue Beach no Black Beach e que coloca tudo que tem de pior de emoções nele, inclusive odiar a humanidade e odiar qualquer coisa Haterman, por que relacionada à esse Terra. plot tá muito parecido com o plot da DC do Besouro. Não sei, É, essa do série é Besouro. de 95. Mas você tá ligado que é Sim. muito parecido? Cadê o Magari nessa lista? Sim, Magari não é vilão.
Ah, pronto! Ah, nossa, Aí, o que Deus acontece? do céu. Ele clona o Blue Beetle e o Black Beetle, inclusive a versão humana deles é o mesmo ator, que são os gêmeos que também atuam em Kaku Ranger e Ok. fazem uma série de outras séries Não, juntos pera. também. É o mesmo ator ou não é o mesmo? É o mesmo ator, eles É o são mesmo irmãos ator. gêmeos. Eles são irmãos gêmeos. Não, eles são, mas não é o mesmo ator. Não é o mesmo ator, é o mesmo ator de Kaku Ranger, é o mesmo ator Ah, de Dai Ranger, tá. entendeu? São irmãos gêmeos. E é muito legal, porque assim, o Black Beetle, ele começa, além de trabalhar para derrotar os B-Fighters, usando todo tipo de artifício, raptar crianças, raptar idoso, fazer tudo que é de maldade, destruir o Natal. Ah, pronto. Destruir o Natal. Ele é o melhor vilão porque ele luta com o Papai Noel. Dá, Aí, não. Aí o que acontece? Ele também começa a questionar o Ga-Homem, e ele começa a sacanear o Ga-Homem também, plantando sementinha do mal dentro do Império. Então ele não só quer derrotar os heróis, como também quer derrotar o vilão e assumir sair por como cima, né? o vilão master de todas as coisas. Ok. Então por isso, Black Beetle pra mim é o vilão, o das Ok, frases mais ok. legais, o mauzão, O que você achou desse vilão? Não, bizarro. Paia, né? Paia. Nossa. Esse chefão, sim. A gente quer saber de você de casa o que vocês acharam tanto dos heróis quanto dos vilões. Deixa usando a hashtag Antimatéria na Cultura. Quem é mauzão de verdade pra vocês? Por que não é o Magaren? Por que não é a Radogarbo? Por que é o Black Beetle? A gente vai ler e a gente volta na segunda-feira com vocês e muito mais Antimatéria, beleza? Até lá!